Olá pessoal, observe aqui a questão. O fim do primeiro reinado, 1831. Com a abdicação de Dom Pedro I em favor de seu filho, Dom Pedro II, proporcionou condições para a consolidação da independência. Pois, veja só, quando Dom Pedro assume em 1822, após o chamado Grito de Ipiranga, e governa até 1831, o governo dele foi, no mínimo, para ser assim bem sincero e honesto, catastrófico. Em função do quê? Em função dos desmandos de um jovem, é o caso de Dom Pedro, ele assume o Brasil com 24 anos, e que governa como ele bem entendeu, não sendo assim um estadista, não sendo assim um administrador, e sim sendo um jovem cheio de rompantes e tudo mais. O problema é que quando ele deixa o Brasil em 31, ele cria um problema sério. Por quê? O futuro imperador tem 5 anos. Pelo próprio Código Constitucional que o Dom Pedro implanta em 24, a Constituição, era necessário que o imperadorzinho tivesse, no mínimo, a maioridade. E isso acaba não acontecendo, em função dos 5 anos que ele tem. O resultado disso, o que é? Você vai passar a ter aqui o chamado período, já previsto na Constituição, parece que ele estava prevendo o futuro, né? O período regencial. Na verdade, você tem que prever tudo dentro de uma Constituição, né? Até o momento em que, puxa, o governante é X. Mas e se esse governante morrer, renunciar, abdicar, como foi o caso de Dom Pedro? Quem que deve assumir? O herdeiro próximo, certo? E se o herdeiro não tiver a idade mínima necessária? Então aí o que aconteceu? Eles optaram por colocar no texto o período regencial. Esse período regencial seria composto por 3 regentes, tá? Que teriam caráter de, no caso aqui, manter a integridade física, né, geográfica do Brasil. Então veja só, o que acontece nessa conjuntura? Porque se ele fala que proporciona condições para a consolidação da independência, deve ter algum motivo. Esse motivo deve estar vinculado a isso aqui. Na letra A, as disputas entre os partidos conservador e liberal representaram diferentes concepções sobre a maneira de organizar a vida econômica da nação. Mentira. Apesar das ideologias conservadora e liberal na Europa serem realmente diferentes, aqui no Brasil isso não acontecia. As duas ideologias, os dois partidos, primeiro que só se formam a partir do segundo reinado. Então não tem nada a ver com o período. E 2, os dois partidos representavam as oligarquias aqui no Brasil, tá? As oligarquias rurais, escravistas e tudo mais. Portanto, eles não tinham diferença prática nenhuma. Na letra B, a vitória dos exaltados sobre os moderados acabou com as lutas das várias facções políticas existentes. O mesmo comentário de cima acontece embaixo. Por quê? O exaltado quem seria? Seria o Farroupilha. É um grupo que vai surgir ao longo do regencial. O moderado, no caso aqui, é o liberal moderado, que realmente é um grupo também, assim como o Farroupilha do período regencial, porém ele acaba aqui não tendo luta direta contra o Farroupilha, não no sentido que está acontecendo aqui. E mesmo que ocorresse essa luta, vamos dizer assim, o Farroupilha é o rebelde, o liberal moderado é quem venceria. Portanto, está falso de qualquer maneira. Ok? A próxima afirmativa. Vamos virar a página aqui. O governo de Dom Pedro I não passou de um período de transição. Isso aqui é interessante. Em que a reação portuguesa, apoiada no absolutismo do imperador, que se conservou no poder. Interessante por quê? Porque aqui ele cita o Dom Pedro como sendo um marionete, como de fato o foi, de um grupo que aqui estava pertencendo ao chamado PP, ao Partido Português. Esse PP, o Partido Português, é o futuro grupo conservador, que lá, na época da independência, queria manter a ordem do jeito que estava. Quando acontece a independência, eles se ligam ao lado do Dom Pedro, ficando ali, do ladinho bem de boa do Dom Pedro. Quando acontece a abdicação, eles acabam tentando, num primeiro momento, trazer o Dom Pedro de volta. Quando acontece a morte do Dom Pedro em Portugal, eles se ligam aí sim aos mais moderados dentro do grupo dos liberais, formando dali para frente o Partido Conservador.
Está corretinho isso aqui. Está corretinho isso aqui. Na letra D, as rebeliões ocorridas antes da abdicação tinham caráter reivindicatório de classe. Não, eram rebeliões apenas por causa do autoritarismo, do absolutismo do imperador. Na Assembleia Constituinte de 23, as propostas do Partido Brasileiro tinham apoio unânime dos deputados. O que é unânime? Todo mundo votando em conjunto? Não. Lembra que você tem o Partido Português, que na época lá era um opositor direto do brasileiro. Falso, portanto. Tranquilos?